sua mãe, e a palavra do Senhor diz que todos ficaram impactados, todos ficaram perplexos e diziam: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo, Deus interveio em favor do seu povo. Impacto. Pessoas que impactaram o coração de Jesus. Jesus, enquanto homem, impactava em todo o tempo o coração de Deus e o coração das pessoas. E nós hoje? E eu e você hoje? Qual é a nossa meta? Nosso alvo? Pense nisso. Deixa eu falar para você aqui 5 declarações bem rápidas sobre impactar o coração de Deus. 5 declarações. Primeiro, você tem impactado o coração de alguém? Você é uma moça que impacta o coração de Jesus, você é uma pessoa que tem pensado nisso. Então veja bem, impactar o coração de Deus precisa ser um alvo constante de uma igreja que pertence a Cristo. Uma igreja que pertence a Cristo. Há pessoas que podem achar que essa igreja pertence a esse bairro. Ela está inserida nesse bairro. Há pessoas que podem achar que a primeira igreja batista em São Fidélis pertence à cidade. Não, ela está inserida na cidade. Porque, na verdade, a igreja aqui, a igreja lá e toda a igreja cristã só tem um dono, pertence a Jesus. Só Ele. Só Ele. Impactar o coração de Deus precisa ser um alvo constante de uma igreja que pertence a Cristo. Eu e você somos a igreja. E nós pertencemos a Ele. Segundo lugar, meus irmãos, impactar o coração de Deus é um meio profundo e poderoso de identificação com o Senhor. Quando as minhas atitudes, meu comportamento, meus sonhos, meus ideais, o que eu sou externamente, mas o que eu sou internamente, o Senhor que vê e sonda o coração, é um meio profundo e poderoso de nós nos identificarmos com Jesus. Terceiro, impactar o coração de Deus é um desejo e um objetivo, preste atenção nisso, que vem sendo perdidos ao longo da história do cristianismo. Eu não vou aqui, nessa noite, tecer comentários de exemplos de grandes homens da história. Charles Spurgeon, Charles Finney, George Whitefield, grandes missionários, William Carey, tantos outros que deram sua vida, deram seu coração, impactando a vida das pessoas ao longo do cristianismo. E impactar o coração de Deus é algo que tem sido perdido de vista ao longo da história, e nós precisamos resgatar isso. Nesses últimos dias, a igreja se encontra mais do que ontem e menos do que nos últimos dias da história, e nós precisamos pensar como a nossa vida tem sido aos olhos de Deus. E penúltimo, impactar o coração de Deus. Poucos cristãos pensam nisso. Eu espero que aqui nessa noite nós façamos parte desses poucos. Amém? Você concorda? Que num número assim elevado de cristãos, a menor parte está preocupada com isso hoje. Pensa nisso, querem isso e buscam isso nos dias atuais. E em quinto e último, impactar o coração de Deus é uma possibilidade real. Não estou aqui nesta noite pregando uma utopia. Não estou aqui nessa noite propondo algo inatingível. Não estou aqui nessa noite propondo em nome de Jesus algo para todos nós aqui que não é verdade, não é possível, não é assim. É uma possibilidade real, de imenso valor, que ainda está em tempo para você, para todos nós, estabelecer isso como uma grande meta. A grande meta do cristão não pode ser ganhar dinheiro. É uma consequência, ganhar dinheiro é uma consequência. A grande meta do cristão não pode ser só se dar bem na vida. Só para essa vida. Sonhos, ideais, projetos. Mas eu vejo que uma das maiores metas, se não a maior meta que a gente pode estabelecer, e consequentemente ela será determinante para todas as outras serem atingidas, é nós estabelecermos essa meta. Eu quero impactar o coração de Deus com a minha vida. Eu quero deixar o que eu preciso deixar. Eu quero sobrepujar o que eu preciso sobrepujar. Eu quero que acabe isso aqui na minha vida que está me atrapalhando. Eu quero que isso seja retirado em nome de Jesus. E eu quero nessa noite parar para pensar em algo que eu nunca pensei, ou há muito tempo eu não penso. Ter uma vida diferente. Uma vida diferente. Meus irmãos, vou repetir isso para você. Há muita gente do nosso meio entristecendo o coração de Deus, ao invés de impactá-lo com uma vida diferenciada. Paulo desafia a igreja em Éfeso a não
entristecer o Espírito Santo. Não entristecer o Espírito Santo é a mesma coisa, não entristecer o coração de Deus Pai, não entristecer o coração de Deus Filho. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. E Paulo então desafia aquela igreja a não entristecer o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo, no qual foste selado. Foste selado para o dia da redenção. O dia da redenção. Quais são essas 3 atitudes? No dia que eu preguei lá na minha cidade, eu não consegui terminar, não é? Eu tenho que terminar aqui, eu não vou voltar domingo que vem, né? Semana que vem, lá não tem problema, não é isso? Quais são essas 3 atitudes? As 2 primeiras, eu vejo assim de uma maneira muito forte na vida do samaritano. Na vida do samaritano. O levita se envolvia na obra de Deus. O sacerdote intercedia, tarefa sublime, privilégio, ofício. Maravilhoso. Mas o levita e o sacerdote olharam para o seu próximo e parece que eles estavam com aquela síndrome do cego de Betsaida. Lembra do cego de Betsaida? Ele era cego, Jesus foi, tocou nos olhos dele e perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele: sim, Senhor, estou vendo, eu vejo homens e como árvores os vejo andando. Está errado. Ué, confundindo gente que eu criei a minha imagem e semelhança, confundindo gente que eu entreguei a minha vida, que eu senti toda a dor, me submeti ao horror da cruz para salvar pessoas, gente, e você está olhando para as pessoas que eu criei a minha imagem e semelhança e confundindo-as com um pedaço de pau. Está errado, precisa de um segundo toque. E Jesus foi, deu um segundo toque, e agora ele começou a ver nitidamente, enxergar as pessoas como as pessoas precisam ser enxergadas. E a impressão que às vezes eu tenho, eu faço um link com essa história do levita, do sacerdote. Parece que ele viu um tronco de árvore ali caído, pedaço de pau na estrada. Mas o samaritano foi diferente. E a primeira atitude que me chama a atenção na vida do samaritano, eu falei que é simples, é algo muito simples, é algo muito óbvio, mas o óbvio, o simples, tem se tornado complexo na visão e na vida de tanta gente que congrega na casa do Senhor. Primeira atitude que eu queria desafiar você a ser intenso, ser uma pessoa intensa nisso aqui, é a generosidade oriunda de um coração simples. Você pode repetir comigo? A generosidade oriunda de um coração simples. Mais uma vez, a generosidade oriunda de um coração simples. A palavra não diz qual era o nível intelectual daquele samaritano. A palavra não tece detalhes sobre sua condição financeira. A palavra não tece detalhes sobre a vida dele, mas não tem como olhar para a atitude desse homem e não ver que ele era um homem simples. Um homem com o coração desprendido. Quem tem um coração preso nas coisas materiais, quem tem um coração desfocado do foco de Deus, não para a sua agenda, não atrasa a sua viagem para socorrer pessoas, para ajudar pessoas. A Bíblia fala, meus irmãos, que a generosidade é uma característica de quem ama Deus. De quem ama Deus. A Bíblia fala que a generosidade é um sinal que temos das prioridades certas. A generosidade é um sinal que nós estamos tendo as prioridades certas. Deus abençoa quem é generoso. Deus nos dá dinheiro, sim. Deus nos dá recursos materiais. Deus nos dá os bens. Tudo vem dele. Davi dizia: Senhor, do que é teu nós te damos, tudo vem de ti. Pedro tinha visão, prata e ouro, toda prata, todo ouro é do Senhor. Paulo também tinha visão que tudo vinha de Deus, que nada de bom a gente pode ter e vivenciar e usufruir nessa terra, se do céu não vier. Paulo sabia disso. Deus nos dá dinheiro, recursos para o nosso sustento, para abençoarmos outras pessoas. A razão pela qual Deus tem dado a mais, além do que você precisa, é para você abençoar pessoas. Quem ama a Deus, ama as pessoas à sua volta e quer lhes abençoar. Uma forma de abençoar é sendo generoso. Somos chamados a ajudar pessoas com suas necessidades espirituais. Eu vou dizer para você o que eu disse ontem na reunião de célula, lá na nosso treinamento de líder ontem na igreja.
O que mais tem em São Fidélis é o que mais tem no Jardim Carioca, em toda a cidade de Campos. O que mais tem em São Fidélis é o que mais tem nesse bairro e em toda a cidade de Campos, no Brasil e no mundo. Gente perdida, gente ferida, gente machucada, gente precisando de uma palavra profética, gente precisando de um acolhimento, gente precisando de uma atenção, gente precisando mais de um abraço do que às vezes de uma grana. Às vezes um dinheiro emprestado ou um dinheiro dado não leva uma pessoa à conversão, mas às vezes um abraço caloroso, amoroso, que esbanja carinho e a presença de Deus muda a história de um indivíduo, muda a história de uma pessoa. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17 e 18, a palavra de Deus diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca. O levita amava de boca, o sacerdote amava de palavra, mas o samaritano não. O samaritano não amava de boca nem de palavra, ele amou na sua atitude. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Meus irmãos, a generosidade nos torna pessoas avessas à avareza. O generoso tem uma consciência inabalável que o seu sustento vem de Deus. Muitas pessoas não são generosas porque têm medo de ficar sem nada, mas Deus promete suprir as necessidades de quem é generoso. Provérbios 11, 25 diz lá: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. As pessoas são mais importantes que dinheiro e bens. A palavra de Deus diz que o foco de quem nasceu de novo, o foco de uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, não pode ser as coisas, tem que ser as pessoas. Tem que ser as pessoas. E eu não sei como você se encontra nessa noite. Eu tenho visto algumas pessoas falar: pastor, estou quase desistindo de gente. Outro dia alguém falou assim: pastor, família só é legal no retrato. O que ele quis dizer para mim? Estou ferido, estou machucado, estou frustrado. Família é uma bênção, família é dádiva de Deus. As pessoas são mais importantes que dinheiro e bens. Meus irmãos, a Bíblia nos exorta a sermos generosos, especialmente com os domésticos da fé, com os nossos irmãos. Gálatas 6,10, lá: porquanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, façamos o bem a todos. E a generosidade é um bem poderoso, impactante, que impacta a alma e o coração das pessoas. Façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Todos que amam Jesus pertencem à mesma família, estão ligados por um amor muito especial. Nós pertencemos a uma só família, estamos ligados por um amor ágape extraordinário, indescritível e inenarrável, que é o amor de Jesus. Quando a igreja começou, membros mais abastados até vendiam suas propriedades para ajudar os membros menos favorecidos. Ninguém passava necessidade, porque todos cuidavam uns dos outros, e a atitude da igreja primitiva impactava o coração de Deus, porque se o coração de Deus não estivesse impactado, Deus não iria acrescentar todos os dias gente naquela igreja para ser discipulada, para ser treinada, para ser alimentada, para ser tratada as feridas. Deus não tem acrescentado muitas pessoas a muitas igrejas, não é porque Ele não quer salvar e o poder dele diminuiu, mas é porque Ele não está vendo em nós, muitas vezes, generosidade e desejo de cuidar delas. Porque um dia, eu e você nascemos de novo, amém? Nós não nascemos de novo, porque se a gente não nasceu de novo, a gente não vai poder entrar no céu, nem ver o Senhor. Um dia nós nascemos de novo, e a Bíblia diz que todo aquele que nasce de novo é um bebê espiritual. E se você está aqui hoje não é mais bebê, porque alguém cuidou, alguém te ajudou, alguém foi importante para você. Muitos foram importantes para a minha vida, muitos foram importantes para a minha vida. E aquela igreja impactava o coração de Deus, porque a Bíblia diz: todos os dias tinha festa no céu. Todos os dias tinha festa no céu, porque há festa no céu por um pecador que se arrepende. Todos os dias os pecadores estavam se arrependendo, se convertendo, sendo lavados, batizados, ungidos pelo Espírito Santo, tendo seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Era uma festa. Já pensou ser membro de uma igreja
onde essa igreja se reúne e desencadeia a festa nos céus? Já pensou ser esse tipo de igreja? Porque a igreja não é essas quatro paredes. Daqui a pouco nós vamos embora e a igreja foi para casa, e amanhã a igreja está em movimento. Você vai para o trabalho, você vai para a escola, você vai tratar dos seus negócios. Você é a igreja em movimento, e Deus quer usar a sua vida, sua generosidade para impactar a vida das pessoas. E à medida que elas vão sendo impactadas, Jesus faz, o Espírito Santo faz o que nenhum de nós pode fazer, o que é converter as pessoas. Converter as pessoas. Você quer ver uma pessoa convertida? Numa hora só. A oração é fundamental, mas impactar a vida dela com nossas atitudes, nossas palavras, a maneira que nós nos relacionamos, Deus vai, com certeza. Vamos favorecer o Espírito Santo. Vamos contribuir e muito para o trabalho do Espírito Santo ser muito eficaz. 3 consequências da generosidade. 3 consequências da generosidade. Em primeiro lugar, uma alegria diferenciada. Uma alegria diferenciada. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Irmãos, nós podemos ter convicção e irmos embora para casa nessa noite, tendo a convicção que provavelmente aquele dia, se em outras ocasiões o que o samaritano fez com aquele moribundo, se em outros momentos ele fez isso lá na frente, ou se lá atrás ele fez, não foi a primeira vez, aquele dia foi o dia mais feliz da vida dele. E quando ele voltou e pagou lá e viu que o cara estava curado, estava restaurado. Moribundo é gente que está quase morto, irmão. Moribundo é gente que está quase morto. Ele pegou o camarada, deu os primeiros socorros, restabeleceu um pouco, levou até a estalagem. Ele estava moribundo. Há maior felicidade em dar do que em receber. Segunda consequência, dádivas transbordantes. Primeiro, uma alegria diferenciada. Segundo, dádivas transbordantes. A igreja, quanto mais generosa, mais dádivas, transbordantes dádivas vão vir sobre a vida dessa igreja. Amém. Lucas 6,38, deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. E eu tenho certeza que todos aqui querem dádivas. Todos nós queremos dádivas. E por mais dádivas que Deus vai nos dando, a gente quer mais, irmão. Nós queremos mais. Terceira consequência, prosperidade da parte de Deus. Não é prosperidade da parte do homem, prosperidade da parte de Deus. Alguém pode ajudar você a você ser próspero, mas quando essa prosperidade vem da parte de Deus, é diferente. Provérbios 11:24, um homem muito rico disse isso: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Eu não tenho a menor dúvida que as janelas dos céus permanecem fechadas na vida de centenas e milhares de crentes hoje no Brasil, porque não devolve o dízimo, não oferta ao Senhor. Não devolve o dízimo, não oferta ao Senhor, não são generosos. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou lhes dizer em nome de Jesus. A economia, ou na economia de Deus, na economia do nosso Pai Celestial, quem divide, multiplica. Vou repetir isso para você. Na economia de Deus, quem divide, multiplica. O avarento nunca tem suficiente, mas o generoso tem sempre mais para partilhar. A generosidade liberta o ser humano do amor ao dinheiro e do medo da pobreza. E eu não posso terminar essa parte sem dizer para vocês uma coisa muito séria. A generosidade, gravem isso, a generosidade é uma virtude espiritual completamente antagônica, contrária às atitudes que marcarão uma grande parte dos seres humanos nos últimos dias. E eu preciso ler esse texto para você, está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. O que irá marcar? O que tem marcado muitos candidatos que estão por aí? O que tem marcado tanta gente por aí? O que tem marcado uma massa incontável de gente? Veja bem, olha só, a generosidade é uma virtude. Por que ela impacta o coração de Deus? Porque ela é uma virtude espiritual completamente antagônica às atitudes que marcarão uma grande parte, se não a maior parte, dos seres humanos nos últimos dias.
Porque Jesus disse lá atrás que, infelizmente, poucos serão salvos. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, mas larga é a porta, espaçosa, e larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que encontram. Jesus quer salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. A generosidade, ela é antagônica a tudo aquilo que vai marcar e está marcando a vida da massa. Olha só o que a palavra de Deus diz na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, veja bem, saiba disto, nos últimos dias, você tem dúvida que nós estamos nos últimos dias? Será que tem alguém hoje que é a igreja de Jesus e tem essa dúvida? Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, o levita foi egoísta, o levita, ele não fez com o seu próximo o que ele gostaria que o seu próximo fizesse com ele. Mateus 7,16, princípio imutável, espiritual e eterno de Jesus para a igreja. Tudo o que você quiser que os outros vos façam, façais vós também. Quem sofre um acidente, está lúcido, e não deseja absurdamente que alguém pare e socorra? Quem tem uma queda na rua e não quer que uma pessoa passe e ofereça um ombro, ofereça uma mão, ofereça um carinho? Veja bem, meus irmãos, nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Só ora, irmão. Só ora. Afasta essa gente. E Paulo está escrevendo para Timóteo, um jovem que seria pastor e foi brilhantemente usado por Deus, impactou o coração de Deus como jovem e, por certo, havia pessoas próximas de Timóteo com essas marcas ruins, negativas, carnais e diabólicas. Então, nessa noite, eu gostaria que você estabelecesse um alvo, ser mais generoso do que você tem sido até agora. Fazer prova da direção de Deus. Seja uma pessoa generosa. Segunda atitude, bem rápido, vou correr aqui. Segunda atitude, também vista no samaritano. Sabe o que é? É a compaixão oriunda de um coração sensível. Você pode repetir isso comigo? A compaixão oriunda de um coração sensível. Um coração sensível que Deus toca, um coração sensível que sente a ação do Espírito Santo, um coração sensível que se coloca no lugar do outro, um coração sensível que não se satisfaz e não dorme direito, podendo socorrer alguém e não socorrer, podendo aliviar e não trazer alívio. Compaixão. Sabe o que compaixão significa no grego? Palavra estranha, irmão. Palavra estranha. No grego, compaixão, pastor, significa esplagnizomai. Esplagnizomai. Uma palavra grega que pode ser traduzida como ter simpatia, ou ser alguém absolutamente movido por uma misericórdia profunda. Essa é a palavra. Na língua original do Novo Testamento, que se refere à compaixão. O bom samaritano, um grande exemplo de compaixão. Agora, ninguém foi mais compassivo do que o dono dessa igreja. Ninguém foi. Jesus, a maior fonte de motivação para sermos compassivos. Veja bem, Jesus compassivo, uma compaixão enorme para com os cegos e doentes. Cegos e doentes. Marcos 1,41. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero te curar, eu quero te limpar da lepra, eu quero te curar da cegueira, seja purificado. Jesus tinha compaixão para com os cegos e doentes. Tem muita gente cega ao nosso redor. Amanhã você vai trabalhar, você não trabalha na igreja, não é?
Então, você vai ter e vai perceber gente cega do seu lado. Gente com entendimento cegado. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Você é um instrumento para levar luz, levar cura para essa turma cega. Às vezes está na sua família, tem um irmão, um primo, um parente, que você são os primeiros na lista de convidados do seu aniversário, mas está cego, está doente, e você tem que tomar posse disso. Banja compaixão, seja compassivo. Mateus 20, 34, Jesus teve compaixão deles, tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Segundo, compaixão para os que têm fome. Como tem gente com fome? Meu irmão, na minha casa é uma média de 2, 3 pessoas, 4 por semana, pedindo comida. A gente não dá conta na igreja de cesta básica, gente pedindo gás, gente pedindo para pagar aluguel, gente pedindo para pagar conta de luz. Meu irmão, é um horror. Parece que lá em casa é uma extensão da Secretaria de Promoção e Bem-Estar Social, irmão. É impressionante, irmão. É impressionante. Mateus 15, 32, Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Os discípulos estavam lá, irmão. Se o povo vai embora com a barriga roncando, se o povo vai embora comendo, os discípulos estavam na deles. Como muitas vezes, infelizmente, nós ficamos, irmãos. E pensa que quando nós ficamos na nossa zona de conforto, quando a gente faz vista grossa e fica ali, Jesus não está vendo? O Senhor não está vendo? Jesus continua o mesmo que estava lá assistindo aquele culto, quando a viúva foi lá e colocou a moedinha no gasofilácio, e ele disse: essa deu mais do que todos. Jesus continua no seu trono de glória, não só intercedendo, mas contemplando os bons e os maus, principalmente os que dizem que o seguem. Ele está te vendo todo dia, está me vendo toda hora. Aí quando vem um pensamento besta, a gente repreende, porque está vendo. A gente não consegue esconder nada. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que haveremos de prestar contas. Tudo que você pensa, irmão. Talvez você tenha pensado alguma besteira, alguma bobagem. Ele está vendo. Faz parte da nossa humanidade. Mas ao mesmo tempo, da nossa espiritualidade, faz parte do quebrantamento. E o impacto. Senhor, tu sabes o que eu pensei, mas eu quero repreender no teu nome, porque o que eu estou pensando não é bom, não é legal, e entristece o seu coração. Eu não estou aqui para pensar coisas que entristecem o seu coração. Compaixão para com os aflitos e desamparados. Mateus 9,36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. E tem também o outro lado, irmãos, ovelhas que não querem ser pastoreadas. Tem o pastor, mas não querem ser pastoreadas. Eu sei que aqui não tem isso, mas São Fidélis tem, irmão. Irmão, eu estou há 25 anos pastoreando a igreja, e antes de pastorear a igreja, eu congreguei 9 anos e 7 meses. Eu sou um milagre. Eu era jogador de futebol profissional. Vivia no futebol, fazia trabalho com a Atlético de Cristo. A última coisa na minha vida que eu podia pensar em ser pastor. Um dia Deus me chamou e eu tive que deixar tudo. E pensa na dor, irmão. Pensa em você deixar algo que você começou a nutrir e a buscar e a se programar com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, irmãos, eu virei para o meu pai, com 10 anos de idade. Eu virei para ele e falei assim: pai, eu já descobri hoje o que eu vou ser. Falei com meu pai. Eu estava assistindo, olha só, quem Deus colocou diante dos meus olhos para contemplar? Não é? Eu com 10 anos de idade estava assistindo a final do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Atlético Mineiro, lá no Mineirão. E eu estava assistindo lá, TV preto e branco ainda, estava lá assistindo o jogo. E eu passei a ser atleticano, porque eu vi o João Leite jogar. Novo, 20 anos de idade para 21, com a camisa escrita Só Cristo Salva, e ele fez um partidaço, pegou lá 2, 3 pênaltis, o Atlético perdeu o título para o São Paulo, e quando eu vi ele jogar, assentou no meu coração um anseio: eu quero ser como ele assim, e quero começar na posição dele. Eu era meio gordinho, ruim de bola, né? Aí quando você é ruim de bola, só sobe o gol para você jogar. Eu disse: um gol. Eu ia para o gol, pastor. Para o gol.
Aí, com 10 anos, eu falei para meu pai, pai, eu sei que eu vou ser goleiro. Eu vou ser goleiro profissional, eu falei com meu pai. E quando eu cheguei com 15 anos de idade, pastor, fui tratar de uma lesão com o médico da seleção brasileira, saudoso doutor Lídio Toledo. Fui lá no consultório dele, aí sabe o que ele fez? Minha mãe começou a falar para ele. Aí sabe o que ele fez? Me convidou para treinar no Botafogo e ligou para o treinador do consultório dele. Para eu ligar, Ué, uma lesão, fui parar no consultório do médico da seleção brasileira. E nem ia nele, quando a minha tia falou, isso era bom no Lídio Toledo. Falei, epa, eu quero ir lá, que eu quero conhecer ele. E marcamos uma consulta, tinha uma consulta, uma coisa muito difícil, e nós fomos. Quando eu liguei para meu pai sabe o que ele falou comigo? Você não vai de jeito nenhum, rapaz. Você acha que com 14 para 15 anos vai já ser para o Rio de Janeiro? Por isso que eu deixei os meus com 16 irem. Né? Mas eu fui, irmão. Minha mãe, teimosa, bateu de frente. Minha mãe, saudosa, partiu agora dia 3 de julho, com 84 anos. Batizei, né? Minha mãe converteu, meu pai converteu, minha família toda, só falta agora minha irmã. E eu fui. E comecei minha carreira. Aí, com 28 anos de idade, Deus me puxou, mas me deu uma puxada. Pensa na dor. Pensa na dor. Aí eu fui cursar psicologia, 5 anos, e no final, minha monografia. Qual foi a minha monografia? Tirei 10 na monografia, mas deixa a parte. Mas sabe qual foi o tema da minha monografia? Frustração profissional, uma dura realidade entre os atletas de futebol. E eu fui a campo pesquisar. Fiz uma pesquisa, irmão. Hein? Tudo a ver, né? Não é programa não, mas tudo a ver, né? Tudo a ver. E pensa nos anos, nas dificuldades que eu tive para lidar com essa dor, para obedecer um chamado. Obedecer um chamado. Obedecer um chamado. Para quê? Para, até o último dia da minha vida, ter essa atitude. A terceira atitude, sabe qual é a última? A proclamação da palavra proveniente de um coração fervoroso. A proclamação da palavra proveniente de um coração fervoroso. Você pode repetir isso comigo? A proclamação da palavra proveniente de um coração fervoroso. Paulo dizia, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta esta necessidade, esta obrigação de pregar. Ai de mim! Ai, é uma expressão de dor. Ai, machuquei o joelho. Ai, deu uma topada, arrancou a unha. Ai, uma martelada no dedo. Ai, fui cortar a cebola, cortei o dedo. Até rimou. Irmãos, ai de mim se não pregar o evangelho. Irmãos, quantos crentes conversam sobre tudo e todos no dia a dia da sua vida e não deixam um versículo da palavra de Deus para o coração e para o ouvido daquela pessoa. Quantas pessoas? Irmão, eu não saio da casa de ninguém, de um encontro com uma pessoa, sem pedir para orar. Sem pedir para orar. Sábado eu fui num lugar, e um irmão da igreja, vizinho da pessoa que eu fui atender, me ajudou ali a fazer algumas coisas, e depois me chamou do lado para tomar uma água, sentei lá com o pai dele que eu não conhecia, irmão, minha ovelha, tempão. Sentamos, conversamos, o irmão dele mais velho não é crente, e começamos a conversar. Daqui a pouco precisei ir, falei assim, aqui eu posso fazer uma oração? Deixa eu orar, posso? Pode, pastor. Orei, fui embora, encontrei uma pessoa, numa oficina, fui lá ver um negócio no meu carro, começou, pastor, que alegria, ver o senhor, coisa e tal, aí conversamos, posso orar com você aqui? Ô pastor, orei com ele ali, irmão, porque a oração da fé salva o doente, e às vezes o cara está na academia malhando, está doentaço, fisicamente um monstro, a menina toda sarada, mas por dentro, doentaço. Não é nem doente, é enfermo. Há uma diferença de doença para enfermidade. É enfermo. Meus irmãos, terminando, deixa eu falar para os irmãos. Paulo pregou e exortou os seus discípulos, pregue a palavra. Veja bem, 4 fatos que demonstram a magnitude da proclamação da palavra. O primeiro deles, para você sair daqui nessa noite, tomando um propósito novo e diferente com Deus, sobre a proclamação da palavra. Em primeiro lugar, olha só
o poder da palavra. Olha que coisa linda, que coisa magnífica é a palavra, como é que é apaixonante o evangelho, a palavra de Deus. Em primeiro lugar, olha só, Deus criou o universo pelo poder da proclamação da sua palavra, amém? Amém ou não amém? Deus criou o universo pelo poder da proclamação da sua palavra. Tudo que não existia passou a existir pelo poder de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. O primeiro capítulo de Gênesis destaca esse poder com a sua ênfase nas coisas que Deus disse, começando com a criação da luz. Deus falou: Deus, haja luz, e houve luz. Você tem que dizer: haja cura, e a cura virá. Haja conversão de vidas, e a conversão vai vir. A palavra, pois ele falou e tudo se fez. O salmista mais tarde declarou no Salmo 33, verso 9, tudo, ele falou, tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Tudo passou a existir. Segundo lugar, olha só, Jesus sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Alguém pregando diz que Jesus é o nervo do universo, e ele sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra. Aí o autor aos Hebreus disse lá no capítulo 1, versículo 3, o Filho, Jesus, o Senhor, dono desta igreja, cabeça da igreja, o Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, inclusive eu e você, nossa casa, nossa família, nosso casamento, nossos filhos, todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito tudo, a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Terceiro lugar, porque você tem que pregar a palavra, proclame a palavra. A efetivação de uma obra eterna se dá pela proclamação da palavra, a salvação e transformação de pecadores. Meus irmãos, o principal poder da palavra é efetivar uma obra eterna. Uma obra eterna, a salvação dos pecadores. Eu não vim para os justos, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para redimir os pecadores. O apóstolo Paulo escreveu: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E quarto e último lugar, olha só, pregue a palavra, minha irmã, proclame a palavra, fala mesmo, pregue com amor, com sabedoria, aproveite as oportunidades. Sabe por quê? Olha só, milagres acontecem quando a palavra de Deus é proclamada. Milagres acontecem quando a palavra de Deus é proclamada. Veja bem, todas as vezes, todas, que o evangelho é proclamado, algo de bom acontece. Mesmo que você vá para a prisão, como Paulo foi e Silas. Ele pregou, foi preso e continuou cantando e orando. Olha no que deu. Olha no que deu, você conhece a história. Dali surge uma das igrejas mais lindas, e eu tenho certeza, se você vivesse nos dias do Novo Testamento, você queria congregar em Filipos. Vai para Corinto, irmão. Confusão doida. Quero não. Pastorear Corinto? Quer? Não. Se Deus chamar, não é? Tem que ir. Nós queremos ir para Filipos, irmãos. Olha só. No texto de Atos 9, 31 a 43, vemos o apóstolo Pedro sendo usado por Deus em dois momentos distintos. Mas em ambos, a manifestação do sobrenatural foi visível e inquestionável. No primeiro momento, olha só, a cura de Enéas, como a Bíblia relata, um homem que estava há 8 anos de cama. Pedro, cheio do Espírito Santo de fé, disse ao Enéas: Jesus Cristo te cura. Lucas relata que o homem imediatamente se levantou. Pedro fala em nome de Jesus, que tem todo o poder, para mudar qualquer situação. Qual a situação da sua vida precisa de mudança hoje, irmão? Qual a situação? Se você nessa noite está numa situação confortável, abençoadora, positiva, linda, espiritual, você conhece gente que daria tudo hoje para ver as coisas serem mudadas. E seguindo o texto, Deus usa novamente a vida de Pedro, agora para algo ainda maior. Preste atenção, algo ainda maior. Primeiro, uma cura de um homem com 8 anos na cama ali. Agora, algo maior. Uma discípula de nome Tabita, Dorcas, conhecida na cidade de Jope, havia morrido. Então mandaram chamar Pedro em Lida, cidade onde estava. Ele se dispôs a ir até Jope, hoje chamada Rafa, a uma distância de 15 quilômetros. Ao chegar, orou e disse: Tabita, levanta-te.
Tabita, levanta-te. A Bíblia não relata o apóstolo usando o nome de Jesus, mas sabemos que foi na autoridade do nome de Jesus, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo, e ninguém pode estar cheio do Espírito Santo fora da autoridade e submissão plena e total de Jesus. Ninguém pode. É impossível. Pedro estava encharcado do Evangelho genuíno, e só o nome de Jesus pode ressuscitar mortos. Portanto, meus irmãos, ainda que tenha 8, 10, 20 anos, ou mesmo que a morte tenha chegado, os milagres acompanham a proclamação do Evangelho. Por isso que eu tenho uma célula na minha casa. Eu tenho uma célula na minha casa. Amanhã é dia de célula na minha casa. Se for todos os membros da célula amanhã, são 23. Já está na hora de multiplicar, Tadeuzinho vai multiplicar agora. Vai sair da minha célula para a casa dele. E desses 23, pensa numa quantidade de gente, alguns muito ruins, outros com os casamentos totalmente dilacerados, gente com toda dificuldade, alguém levou na célula. Aí pensa, as cadeiras em torno, todo mundo olhando um no olho do outro, a gente canta 2 louvores, lógico, eu ponho na casa de sono, eu não sou o pastor Fred, irmão, senão, né? A gente canta 2 louvores lá, aí o pessoal fica ali, aí daqui a pouco o estudo de domingo, ele é sintetizado numa folhinha, a gente lê, fazemos 5 perguntas, e cada um, tem gente, meu irmão, que chegou na semana passada, já está falando, dando sua opinião, e na célula ninguém tem o objetivo de mudar o pensamento dos outros, é o Espírito Santo que faz. A gente só ouve o testemunho de cada um, a gente se coloca de joelhos, oramos por todas as pessoas, nominalmente, nome por nome, todo mundo, família, oramos ali, e no final temos uma oferta, que já socorreu muita gente, sabia? As ofertas da célula, socorreu uma irmã que estava lavando o quintal para a célula acontecer, tomou um tombo, teve fratura exposta, veio para o Ferreira Machado, minha esposa estava de plantão no dia, estava lá, acolheu, aí não tinha, só 3 meses para operar, só daqui 3 meses tinha vaga para ela, o médico achou que não era grave, só 3 meses, ela foi lá, conversou com um médico conhecido, ele abriu as portas no Beda, ela foi para lá, conseguimos um preço acessível, ele fez uma camaradagem, diminuindo bastante o valor, e sabe o que foi? Quase R$6.000, cirurgia e despesa hospitalar, célula, a oferta de R$1, do beija-flor, porque a onça é difícil cair, né? O beija-flor, e Deus vai multiplicando, irmãos, e sabe agora, todas as ofertas estão sendo canalizadas para uma poupança do Ministério Infantil, estamos com um mega projeto para fazer as classes, o Ministério Infantil novo, sabe o que vai ajudar? Oferta da célula. Oferta da célula. E pensa que luta que eu tive quando implantei a célula na igreja com os crentes para ter oferta na célula. Mas Deus deu a direção, e hoje todos são abençoados, porque quando a gente oferta, nós somos abençoados. Porque uma oferta dada de coração, total desprendimento, impacta o coração de Deus. E Deus não precisa do seu dinheiro, porque Ele é dono de todo o ouro, todo o prata. Do Senhor é a terra, o mundo, aqueles que neles habitam. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Vamos pensar nessa noite em orar diferente? Continue orando por tudo que você precisa, tudo que você quer, mas inclua na sua oração hoje, Senhor, me ajuda a impactar seu coração. Quantos aqui são pais? Por favor, levante as mãos. Quantos aqui são pais? Não é? Quanto vale um filho que impacta o nosso coração? Quanto vale? Quanto vale um filho que impacta o nosso coração? Mas a gente sabe que tem tantos irmãos nas igrejas chorando, sofrendo, porque os filhos só entristecem o coração, só desaponta a alma, o coração. Quantos pastores hoje estão sofrendo, irmãos? A gente tem orado por muitos colegas. Mas é lindo, é glorioso, não tem preço, os filhos que impactam o coração dos pais. Mas para os filhos também não tem preço quando os pais também impactam o coração deles.
senão não estava lá. Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Não é isso? Eu queria convidar você para ficar de pé. Queria fazer uma oração. Me perdoa passar um pouco ou bem do horário. Esse sermão aqui eu preguei 3 domingos na igreja. 3 domingos de manhã. E é um desafio, pastor, quando eu prego numa igreja fora, porque eu nunca termino um sermão que eu preparo, que Deus me dá no mesmo dia, na mesma manhã. Mas quando eu vou sair, eu tenho que terminar, não é, irmãos? Mas eu espero que nessa noite, não a minha voz, não a minha vida, mas a ação do Espírito Santo, através de nós e apesar de nós, possa causar uma mudança. Fazer você olhar para o espelho agora com outro ângulo. Um ângulo diferente. Olhar para o alto agora por um ângulo diferente. Eu queria fazer uma oração. E como hoje é aniversário da igreja, geralmente, quando tem aniversário, alguém recebe amorosamente um convite. E vem. E a gente não sabe o que se passa no coração das pessoas. E eu gostaria nessa noite de saber se tem alguma pessoa que entrou aqui e que ainda não fez a sua decisão por Cristo. Às vezes uma pessoa que já conhece o Evangelho, ou até alguém que teve um tempo e se distanciou. E eu gostaria nessa noite de orar por você, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, disse Jesus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu queria saber se tem alguém nessa noite. Pastor, eu queria fazer minha reconciliação. Pastor, eu queria voltar para o Senhor. Quero voltar para a presença de Deus. Tem percebido que não é um bom negócio viver longe de Deus. Pastor, eu queria hoje me converter mesmo. Queria entregar minha vida para o Senhor e pedir que Ele nunca mais me devolva. Quero entregar para Ele cuidar. Cuidar mesmo. Me batizar com o Espírito Santo. Tem alguém? Só faça um sinal se tiver alguém. Eu queria ter o prazer de orar por você nessa noite. Qualquer pessoa aqui, né? Se tiver alguém ainda não convertido, mas que gostaria de tomar a decisão por Jesus, é a decisão mais fascinante, é a decisão mais determinante para uma eternidade feliz. E alguém disse que seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. É o mais fascinante projeto de vida. Tem alguém? Pode fazer um sinal. Então eu quero orar por você, para que nessa noite você tome como desafio impactar o coração de Deus com a sua vida, impactar o coração das pessoas, como aquele samaritano impactou o coração daquele moribundo. Eu não creio que essa história parou aí, mas vamos orar. Senhor, eu quero agradecer a alegria de estar aqui nesta noite com os meus irmãos, conhecendo essa igreja, podendo rever o pastor Robson, sua família, pastor Fred, poder me reencontrar depois de tantos anos com a Érica, com o pastor Silas. Que alegria, Senhor, que surpresa maravilhosa. Quero agradecer nesta noite a alegria de trazer uma palavra dentro dos moldes de Jesus, uma palavra simples, mas urgente, uma palavra que a gente não pode negligenciar, uma palavra que, se nós colocarmos em prática, a vida de muitas pessoas irá mudar, Senhor. A vida de muita gente vai mudar, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, opera nesta noite com poder e graça. Opera com poder e graça. E leva esta igreja a lugares altos. E profetizo mesmo que este lugar vai ficar pequeno. Os irmãos vão ter que buscar a face do Senhor para encontrar um lugar maior, mais amplo, para que a quantidade de vida desse bairro, a quantidade que vai nascer de novo, a quantidade que vai ser impactada com o testemunho e com as atitudes dos membros dessa igreja. Senhor, nós te pedimos, expanda este lugar, faça crescer o teu reino aqui neste lugar, e abençoa poderosamente os pastores, Pai, de uma forma muito especial, aquele que preside esta igreja. Que o Senhor abençoe junto com a sua esposa, com a sua família, dê graça, dê vigor físico, espiritual, emocional, financeiro, Pai, todos os recursos que o pastor Robson precisa para continuar marchando e dando a direção, Pai, porque pastor dá proteção e direção para o rebanho, e nós precisamos da direção e da proteção do Senhor acima de tudo, para poder cumprir muito bem o nosso ministério.
Muito obrigado, abençoa, Pai, e a volta para os lares seja uma volta guardada, protegida pelo Senhor, uma noite de sono. E se alguém acordar de madrugada, entenda que o Senhor está chamando, para um encontro, para uma conversa, Pai. Abençoa e dá para nós uma quarta-feira cheia da graça, do poder do Senhor, Pai, dos livramentos do Senhor. Eu te peço ainda, Pai, que o Senhor abençoe o pastor Márcio, trazendo amanhã em paz e segurança, e que ele possa ser poderosamente, 100 vezes mais do que eu, Senhor, usado para abençoar esta igreja. Nós te pedimos assim, e te agradecemos humildemente, e te aplaudimos nessa noite, Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Você pode dar um aplauso para Jesus, irmãos? Deus abençoe, Ele está aqui, não é? E Ele é o adorado de nossa alma. Deus abençoe. Meu irmão,